Vamos agora para o nosso segundo detalhe, que é uma tela simples com lookup, tá? E nós vamos trabalhar aqui na tabela produto. Aqui, ó. Tabela produto, ela é uma tabela simples, tá? Porque ela não tem detalhes, ok? Simples no sentido de que ela não é mestre de ninguém, tá? Não é uma compra cabeçalho, compra detalhe, venda cabeçalho, venda detalhe. NFE cabeçalho com uma série de tabelas vinculadas a ela, com a NFE detalhe e uma outra série de tabelas vinculadas a ela. Não. A tabela produto é a tabela produto e pronto. Não tem produto filho, né? Muito bem. Só que a tabela produto, ela é uma tabela simples com chaves estrangeiras, tá? Vinculado ao produto eu tenho uma unidade, né? Posso ter uma unidade vinculada ao produto, tá? Posso ter uma marca vinculada ao produto e posso ter um subgrupo vinculado ao produto, ok? Muito bem. Todas essas relações aí, todos esses relacionamentos são de um para muitos, tá? No entanto, na tela de produto eu vou colocar um lookup. Eu vou colocar um lookup para o usuário selecionar a unidade, vou colocar um lookup para ele selecionar a marca, vou colocar outro lookup para ele selecionar o subgrupo, tá bom? Vamos ver como é que isso foi implementado então, né? Eu vou abrir a tabela produto, aqui está, tá? Os itens para jogar na tela são os mesmos, né? Então não tem segredo, tá? Como você desenha a tela é sempre igual, tá bom? O nosso dataset aqui, mesmo esquema, você vai colocar lá tabelinha produto, no SQL dele você vai colocar produto, tá? Se você fizer dessa maneira, ao ativar aqui os dados, ele já vai colocar para você todas as informações da tabela, né? No nosso field defs aqui, ó, tá? Muito bem. Daí você desenha os campos, né? Na minha primeira leva de campos aqui, eu coloquei o subgrupo, coloquei a unidade. Eu não coloquei a marca, tá? A marca aqui, ela pode ser nulo, ó. Não coloquei, fica como um exercício para você desenvolver, tá bom? Daí o que é que nós temos mais aqui? Temos o nome, o GTIM, o código interno e o NCM. Foram as informações básicas que eu coloquei, nós temos mais campos ainda aqui para você colocar. Mas as informações que eu achei mais importantes eu coloquei aqui, e até para questões de aprendizado, né? Daí na nossa terceira aba, aqui, eu coloquei alguns valores, o valor da compra, o valor da venda, a quantidade de estoque, o estoque mínimo e o estoque máximo. Daí você tem outros valores aqui, que é o preço lucro zero, preço lucro mínimo, preço lucro máximo, né? Tem alguma informação sobre isso lá no DER, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação a requisitos disso aqui, você pode perguntar lá na área de suporte, tá? Muito bem. E finalmente, né? Veja que aqui nós temos o botão excluir. Talvez seja até melhor deixar esse botão excluir aqui, ó, tá? Deixa na última aba dos campos de edição, porque aí o usuário ele navega pelos campos, aí ele diz, tenho certeza que é aqui. Ou então, de repente, essa é a informação que o usuário já precisa. Ele precisa do jeitinho, do nome, do código interno. Não, é esse cara que eu tenho que excluir. Vem aqui e exclui, tá? Muito bem. Finalmente, nós temos o botão cancela e o botão salva, né? Então, assim, a tela em si é igualzinha à do banco, né? A diferença aqui dessa tela, vamos ver o código dela. O código dela, nós temos lá aquela primeira função, aquelas duas primeiras funções, né? Olha só que interessante aqui, ó. Eu comentei essa função, tá? Como eu comentei isso daqui, o usuário não vai ser obrigado a preencher todos os campos. Perfeito? Muito bem. Daí eu tenho aqui o botão 3. Esse botão 3 é um daqueles botões de lookup, a gente volta já nele, tá? O botão 4 é o botão de cancela. O botão 5 é o botão de inserir. O botão 6 é o botão load, de carregar. O botão 7 é o botão para excluir. O botão 8 é o botão que vai fazer uma pesquisa, a gente volta já nele. O 9 também vai fazer uma pesquisa, a gente volta nele. Daí eu tenho aqui a opção para selecionar um item na minha list view. Ela
está diferente, né? Na tela de banco, a gente volta nela, tá? E aqui é aquele meu código para atualizar, né, os meus botões, quais são os que vão ser exibidos, quais são os que não vão ser exibidos, e para controlar se o usuário vai preencher todos os campos da tela. Eu comentei isso aqui, ó. Não estou querendo esse controle nessa tela do banco, tá? Aliás, do produto. Então vou fechar esse procedimento porque a gente já conhece ele. Vou fechar esse aqui que é o de exclusão, nós já conhecemos ele. Vou fechar esse aqui da seleção, nós já conhecemos. O da inserção também. O do cancelamento também. E pronto. Os demais aqui a gente vai dar uma estudada neles, tá? Muito bem. Então veja, o que é que eu tenho de novo aqui? Tem o clique desse botão e tem o clique desse botão. Ao clicar nesse botão aqui, ó, no subgrupo, eu vou chamar a janela Pega Subgrupo, tá? Eu crio esse formulário e chamo ele. O que é que eu tenho nessa janela Pega Subgrupo? Tá aqui ela aqui, ó. Eu vou abrir. Pega Subgrupo. Essa é uma janela simples, mais simples ainda do que a janela banco, né? Por quê? Porque ela só tem a list view, tá? Ela tem a list view, ela tem um dataset local, né, para trazer os dados do subgrupo e exibir os dados do subgrupo aqui, tá? E ele vai ter uma busca local, né? Uma list view que venha com a sua opção de search, ok? Aqui no código fonte dela, na seção public, nós temos um selecionado, tá? O que é que vai nesse selecionado aí? Nesse selecionado, quando o usuário ele clicar no item da list view, eu vou colocar o ID, um pipe e o nome, tá bom? Porque eu não quero mostrar para o usuário só o ID do subgrupo, fica sem sentido, né? Quando ele entrar lá, qual é o subgrupo desse produto? 2. Qual é o subgrupo desse produto? 22. Não tem sentido. Mas se ele ver 22 pipe, material de construção, legal, entendi. Material de construção e o código é 22. Fica legal para ele, tá? E se eu mostrar só material de construção, sem o ID? Aí ficaria difícil para eu gravar esse ID lá na minha tabela produto. Então eu vou levar os dois, tá? E eu vou fazer uma jogada para pegar esse ID aqui na hora de gravar, tá bom? Vou mostrar para você como é que eu vou fazer isso aí. Muito bem. Ao ativar o formulário, eu dou um refresh no meu dataset, né? Eu coloco ele ativo, false, depois ativo true, um close e um open, né? Fecho o dataset e abro o dataset, só para ativar o dataset do pega subgrupo, tá? A mesma coisa eu faço no meu unidade. Lembrando ainda aqui que no meu pega subgrupo, né? Eu vou pegar o selecionado, que é o valor que está nessa variável aqui, e vou jogar selecionado dentro do edit subgrupo. Então, o selecionado vai ficar aqui, ó. Vai ficar o número do ID, o código do ID, pipe, aquela barrinha em pé, e a descrição, tá bom? Mesma coisa acontece na unidade, tá? Eu chamo a janela pega a unidade, tá aqui ela, ó. Quando eu entro na janela pega a unidade, eu fecho e abro o dataset. Ele também tem um selecionado. Eu coloco o ID da unidade, quando o usuário selecionar, né? Um pipe e a sigla da unidade. E fecho a janela, tá? Daí eu pego esse selecionado da unidade e jogo no edit da unidade. Ok? Então pronto, esses dois botões estão explicados. São simples, né? Mas aí tem um problema. Qual é o problema? Quando eu gravar esses dados na tabela de produto, eu vou gravar apenas o ID, ó. ID1, ID4, no subgrupo ID2, ID3. Se por um acaso o usuário clicar num item que já existe, num produto que já existe, quando ele vier para essa tela aqui, vai aparecer o que aqui? Só o ID, né? ID2 na unidade, só o ID da unidade, 25, tá? O que é que eu preciso fazer então? Eu preciso, quando o usuário clicar nesse list view, pegar de novo os dados da unidade e pegar de novo os dados daquele subgrupo, tá bom? Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou lá na tela da unidade, né? Desativo o dataset, limpo o dataset, faço uma consulta no dataset da unidade, tá? Selecione as unidades cujo ID
seja igual ao ID que o usuário acabou de selecionar. Legal? Perfeito. Daí eu tento ativar. E se eu ativar, o que, é que eu faço então? Dentro do Edit Unidade, eu coloco de novo o ID da unidade, pipe, e a sigla da unidade que eu acabei de selecionar. Tá? A mesma coisa eu faço com o subgrupo. Né? Eu vou lá na janela de subgrupo, desativo o dataset, limpo ele, seleciono do subgrupo, todo o subgrupo onde o ID é igual ao subgrupo que eu acabei de selecionar aqui na tela do produto. Tá? Ativo o dataset lá, e no edit do subgrupo eu coloco o ID do subgrupo, um pipe e o nome do subgrupo que foi selecionado lá na janela do subgrupo. Tá? Na janela 7, a janela não está aberta, né? A gente está usando o dataset dessa janela, tá bom? Muito bem, daí eu coloco o meu dataset em modo de edição, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui na hora de salvar. Tem um detalhe aqui diferente também na hora de salvar, tá? No meu post. Tá aqui, ó. É aqui. Na hora de salvar, eu tenho que pegar o ID da minha unidade, tenho que pegar o ID do meu subgrupo. Como é que eu faço para pegar isso? Eu copio. Deixa eu fechar esse carinha aqui para a gente ver direito, tá? Eu copio do Edit Unidade, a partir da primeira posição, a partir do 1, na posição 1, tudo que tiver até antes do pipe. É isso que está fazendo esse código aqui, ó. Tá? Então ele vai pegar apenas o ID da unidade. A mesma coisa eu faço com o subgrupo, tá? Eu copio da primeira posição tudo que existir até antes do pipe, tá bom? Agora, para que isso funcione, né? Lá no meu binds, aqui, ó, eu não posso vincular esses dois campos, tá bom? Eles não podem ficar vinculados, tá? Para que eu faça essa jogada de mostrar o ID, um pipe, a descrição da unidade, a descrição do subgrupo, ou seja lá o que for, eu não posso trabalhar com vinculação dinâmica aqui, tá bom? Você até poderia trabalhar com vinculação dinâmica aqui. Como? Você criaria um campo a mais aqui, ó, tá? Seria um campo de lookup, né? Ou então você criaria um campo transiente. E nesse campo você colocaria, né, você atribuiria a esse campo, tá, o valor do ID mais o valor da descrição. Tá? Enfim, dá para fazer assim também. Né? Qual é o nível de trabalho para fazer? Não sei. Tá? É uma outra forma de fazer e tem ainda outras maneiras de fazer. Tá? Essa aqui que eu mostrei para você é apenas uma das formas de trabalhar. Tá? Então, enfim, você não coloca o bind aqui, não cria vinculação, mas na hora de você salvar, você tem que manipular os campos. Na hora de você carregar, você tem que manipular os campos. É por isso que a gente manipulou os campos, tanto no momento de salvar, como no momento do usuário clicar no item da list view. Tá? Vamos ver isso funcionando aqui na tabela produto. Ok, cadastros, produto. Aí está, não, entrei foi no grupo. Produto é o primeiro, né? Não, grupo. É esse mesmo, mas por que tá vendo grupo aqui? Vamos voltar aqui pra gente arrumar isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para o meu layout padrão. Produto.
Era para ter aparecido o produto, né? Vamos dar um clique dele aqui. Ele é o meu listbox item 5, né? Pronto. Era só isso, tá? Vamos aguardar ele abrir, tá aí, tá? Cadastros, produto. Agora sim apareceu o produto ali. Vamos carregar os dados, pronto. Vou clicar aqui em livro 1. Olha só. Livro 1 ele colocou subgrupo 3, tá? Se nós formos aqui no banco de dados, o livro 1, tá aqui, ó. O subgrupo dele realmente é o 3, né? E qual é a descrição do subgrupo 3? É subgrupo 1 do grupo 2. Ó, subgrupo 1 do grupo 2, tá? Já a unidade dele é a 9. Vamos ver se é mesmo, né? Produto 9, livro 2, né? Que a gente selecionou. Aqui, 2, foi o 2? Não, livro 1. Livro 1, unidade 9. E ele está me informando que é litro. Bora ver se é, né? Unidade produto, a 9 é litro, tá? Então tá aí, funcionando sem nenhum problema, tá? Vamos inserir um produto novo aqui pra gente ver. Inserir produto, olha, ele já deixou os dois últimos porque não está vinculado dinamicamente, tá bom? Então vou procurar aqui pelo subgrupo 2 do grupo 2. Na unidade eu vou colocar metro cúbico, nome, cimento, jetim, código interno, NCM, valor da compra 1, valor da venda 2, quantidade de estoque 3, 4, 5, pronto. Próximo, salvei, tá ali o cimento, vamos aqui no produto, cimento, tá? Subgrupo 4, unidade 8, o que é isso? 4 e 8, não sei, mas se o usuário vai saber, se ele selecionar aqui, ó. O 4 é o subgrupo 2 do grupo 2 e o 8, ou não, no caso da unidade, é o metro cúbico, tá bom? Legal, né? Então é isso. Aqui nós temos uma tela simples, porque ela grava numa tabela simples. No entanto, ela não é tão simples como a tela do banco ou do contador, porque ela tem lookup, né? Essa tabela aqui, ela tem chaves estrangeiras, tá? E é assim que a gente faz para construir as nossas telas com lookup.